Fala galera, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um episódio. E antes de apresentar esse convidado, eu quero agradecer as pessoas que têm apoiado esse projeto e têm sido tocadas pela mensagem ou até confia no nosso potencial e têm apoiado esse projeto aí. Vamos começar agradecendo aqui a Zilma da Costura Zil, a Juliana Meligoni, Storymaker, ao Vital da Barbearia. Vital voltou agora, é um patrocinador novo, tem uma galera querendo aparecer aqui, botar a marca para aparecer, e isso é muito bom. Natan da Sandubaria, Natan, 2 semanas já, que tá tendo sorte que a gente tá gravando à tarde, não tem como mandar o lanchezinho pro convidado. E eu acho que o Pastor Douglas, o Pastor Tyron são pessoas físicas, mas que têm apoiado esse projeto. E assim que eles montarem as empresas deles aqui, a gente vai botar a marca deles aqui. O Kevin Tenório, pô, não posso deixar de agradecer ao Kevin Tenório. O Kevin é consultor de vendas da Mercedes, da linha de elétricos. E o estúdio do Raí, que é onde a gente grava. E é isso. Galera, hoje eu tô aqui com o Abner, Pastor Abner. Apesar do cara ser aí o estereótipo de roqueiro, barbudo, cara novo, o cara é pastor, meu irmão. É, O cara tem muita curiosidade. Assim que eu vi o Instagram dele, eu vi que o cara participa de equipe de motoclube. E eu disse, meu irmão, esse cara é diferente, eu quero trazer ele aqui. Prazer, meu irmão, ter você aqui, prazer satisfação, conhecê-lo. satisfação nossa, meu irmão. É um prazer muito grande, né? A gente já bateu um papo aqui bem rápido, né? Tem pessoas em comuns que a gente conhece. É Pra verdade, gente é uma honra poder estar aqui e contribuir com esse projeto maravilhoso e importante que é o Chamados Cast. é verdade. Irmão, esse projeto, a gente tem trazido pessoas do meio cristão. E eu sempre digo que a gente aprende muito fazendo isso aqui, porque a gente tem trazido pessoas que é muito gostoso, vai sentar e conversar com uma pessoa interessante, uma pessoa inteligente e aprender. Mas ainda tô curioso para saber um pouco da tua história, porque, tipo, você é um cara muito novo, pô, 32 anos e já é pastor, fora que você foge um pouco do padrão dos pastores que a gente conhece, assim, eu acho que você deve ouvir muito falar sobre isso. Mas me conta aí um pouco da tua história, como tudo começou. Eu imagino que por ser 32 anos, você nasceu e cresceu no meio do evangelho. É isso mesmo? Cresci num lar cristão, meus pais são pastores ainda hoje, né? Músicos também, hoje já não mais, mas também por um tempo fui músico, né? E puxei essa parte musical também dos meus pais, né? Hoje já não congrego mais com eles, porque pastorei uma outra igreja em Maceió, chamada Igreja na Cidade, mas cresci no lar cristã, embora por um período mesmo dentro da igreja desviado, né? Eu nunca tive o Sim. luxo nem de desviado sair da igreja, porque meus pais eles não permitiam isso. Você tá desviado, mas você vai ficar na igreja, né? E aí acabou que um dia o Senhor ele me encontrou de verdade, né? Me encontrou e estamos até hoje aí, pela graça de Deus, Eu, caminhando e pastoreando. eu lembro que eu ouvi alguém falar que tem aquele ditado, filho de peixe, peixinho é, mas com crente não existe isso, né? Filho de É, crente, crentinho é, isso não é. existe, né? E inclusive é bom você passar a ter as suas próprias experiências, né? Basear a sua própria fé. E como é que foi isso pra você? Cara, para mim foi algo mesmo de Deus, né? Porque a gente sabe Deus ele atrai a gente, né? Chegou uma hora que Deus ele quando é para ser, ele não tem para onde fugir, né? O próprio Paulo ele vai dizer quem resiste, né, ao chamado do Senhor, quem resiste a quando Deus ele chama a gente não consegue resistir. Então para mim foi períodos que hoje, embora eu não me orgulho, mas eu sei que foi necessário para eu ser hoje quem eu sou. Aprendi muito com os meus erros, com falhas que eu cometi na minha adolescência, na minha infância, Isso. né? No meu início de caminhada com o Senhor. Eu acho que talvez por ter nascido num lar cristã, às vezes, como ser humano, surge uma curiosidade da gente de saber como é lá fora, Sim. né? Então a gente começa a desviar
com essa curiosidade. A natureza do homem, ela é pecaminosa desde a infância, né? Desde que ele nasce, ele já é um ser pecaminoso, porque ele tem essa natureza, né? Mas pela graça de Deus, pela graça do Senhor, hoje a gente está aqui para poder contar o testemunho para as pessoas, né? Para aqueles que procuram a gente hoje para conversar, para poder aconselhar também, sabendo que a gente passou há tempos atrás por muita coisa que hoje jovens e adolescentes passam. E a nossa igreja, lá na Serraria, por exemplo, ela é constituída de jovens, a maioria são jovens, né? Então hoje a gente consegue, de certa forma, aconselhar melhor esses jovens, porque a gente passou por muita coisa que muitos deles nem imaginam, né? Sim. E é isso, cara. É por aí. A igreja que você dirige é igreja na cidade, né? Igreja na cidade, é. Mas ela é uma igreja não comum, tradicional, com Sim. paredes, não é Sim. na rua, não. Não é uma igreja sem paredes, é uma igreja, tem um galpão. Por um tempo não tinha parede, mas porque a gente congregava numa chácara, né? Sim. E aí a gente congregava debaixo de uma tenda, né? Tinha uma tenda na chácara e a gente congregava debaixo dessa tenda. Mas hoje não, a gente tá num galpão novamente, mas é uma igreja com parede, não é uma igreja sem parede, não. Massa, velho. Eu tava conversando com você, vou falar aqui pra galera. A gente quer trazer um tema que é como... Deixa eu tentar lembrar aqui do tema, que é do... Tu lembra? Ou foi o tema que a gente... Como saber se eu como estou saber se na eu estou no vontade centro do da Senhor? vontade de Deus. E isso me trouxe umas perguntas. E eu queria saber assim, como eu saber se eu não estou? Porque, na verdade, às vezes a pessoa acha que tá, Sim. mas não tá. Como identificar isso? Como tu... Sim. Cara, é um tema que ele é fácil e é difícil ao mesmo tempo da gente conversar, né? Porque quando a gente fala sobre a vontade de Deus, a gente está falando de uma coisa seríssima, né? Que é a vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é a sua, não é a vontade de qualquer outra pessoa, é a vontade de Deus. E eu acho que é um tema, é uma interrogação que encontra muita gente hoje, né? A gente tem uma preocupação, quando eu falo a gente, eu falo num contexto de igreja, a gente tem muito essa preocupação de saber se aquilo que a gente faz, se a gente tá alinhado com essa vontade de Deus. Então a gente vive, às vezes, muito preocupado por saber se a gente, de fato, tá cumprindo essa vontade do Senhor ou não tá cumprindo essa vontade do Senhor. Então é um tema difícil de debater, não é que seja difícil, mas assim, é muito perigoso tudo aquilo que a gente fala sobre a vontade de Deus, porque é a vontade de Deus, né? É a vontade de Deus. E por ser a vontade de Deus, às vezes é até difícil orientar, né? Orientar, porque se um irmão, por exemplo, chega num gabinete pastoral e pergunta: pastor, eu quero isso, eu quero aquilo, qual que é a vontade de Deus? Imagina a responsabilidade, por exemplo, de um pastor, de um líder dizer, eu acho que a vontade de Deus é essa, ou eu acho que a vontade de Deus é aquela. Porque qualquer coisa que você vai dizer para essa pessoa, para orientar essa pessoa, você está se tornando responsável pela decisão do cara e ainda baseando essa sua orientação na vontade de Deus, né? Então, eu acho que o importante da gente pensar é o seguinte: a vontade de Deus ela é uma. Ela não é duas, ela não é três, ela não é 10. A vontade de Deus ela é uma. Quando Jesus, por exemplo, ele vai orar, ensinar os discípulos a orar, ele vai dizer, que vocês orarem, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Então ele não fala de vontades, ele fala de uma vontade. Mas embora a vontade de Deus ela seja uma, ela se dilui em duas. Complexo, né? É tipo quando a gente vai falar de trindade. Deus é 3 em 1. Né? A vontade de Deus ela é única, mas ela se dilui em duas específicas, né? A vontade de Deus ela é uma vontade preceptiva e ela é uma vontade decretiva. O que é isso? A vontade preceptiva de Deus tem relação com os preceitos de Deus. Tem relação com aquilo que o Senhor ele já comunicou pra gente. E onde é que está isso? Está na Bíblia. Sim. Então, por exemplo, o decálogo, né? Quando a gente vai ver ali Êxodo 20, os 10 mandamentos do Senhor. O que é aquilo? É o Senhor expressando a sua vontade preceptiva. Inclusive, tem uma galera que
eu não sei dizer qual é o grupo, porque são dois grupos, né? Sim. Que acredita que os dons cessaram e que o que Deus tinha para manifestar já manifestou através da São palavra, sensacionistas, né? né? Que a palavra já é o... Uhum. Mas a palavra você Sim. fala, já fala da vontade de Deus, né? Sim. Então, a vontade preceptiva de Deus, ela tem a ver com os decretos do Senhor e ela já foi comunicada a nós, né? Ela já foi comunicada a nós por meio da palavra dele. O que Deus ele queria que a gente soubesse, ele revelou através, através dos homens que escreveram a Bíblia, né? Mais de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita por diversos autores diferentes e nessa Bíblia, nessa palavra, está toda a vontade preceptiva de Deus. Então, a primeira coisa, como é que eu sei a vontade de Deus? Bíblia. Não tem uma outra forma de descobrir a vontade preceptiva de Deus senão a Bíblia. O interessante é que a gente nunca ora, quando a gente vai orar e falar sobre a vontade de Deus, a gente nunca ora sobre a vontade preceptiva de Deus. Por exemplo, a gente nunca ora, Senhor, eu posso matar alguém? Sim. Porque a gente sabe, né? Que não pode. A gente não ora, Senhor, eu posso adulterar? Eu posso roubar? Porque a gente sabe que a vontade preceptiva de Deus, que está comunicada na sua palavra, e já está comunicada na palavra. Sim. Né? Então é importante a gente saber primeiro que essa vontade preceptiva de Deus, não existe razão para um crente pedir informação a Deus se é e se não é a vontade dele. Estou falando da vontade preceptiva dele, porque a vontade preceptiva já está comunicada nas escrituras de Deus. Qual é a outra que você falou? A decretiva, né? Essa preceptiva, por exemplo, nós temos a responsabilidade como cristãos de saber a Bíblia. Tá? Então, assim, aumenta, se a vontade preceptiva de Deus ela está escrita e comunicada por ele na sua palavra, nós temos o dever como cristãos de saber qual é essa vontade. Por isso que a gente precisa amar a palavra. Por isso que a gente precisa estudar teologia, por isso que a gente precisa estudar as escrituras de forma sistemática muitas das vezes para saber qual que é essa vontade preceptiva, porque ela já foi comunicada, né? Já a vontade decretiva de Deus tem a ver com os decretos de Deus. E eles são atualizados? Não, eles não são. A vontade decretiva de Deus, nem todas estão comunicadas na Bíblia, tá? E a única forma de você saber qual que é a vontade decretiva de Deus, algo ou não, é de forma retrospectiva. Como assim? Quando ela acontece, quando essa vontade ela acontece, é que a gente lembra. Caramba, o que Deus ele queria fazer com aquilo que ele comunicou lá atrás era exatamente isso. Então tem coisas que o Senhor, por exemplo, ele vai comunicar na Bíblia, já se tratando dessa vontade decretiva, né? Ele vai comunicar nas escrituras, mas ele não vai dizer o final dessas coisas e nem o desenrolar dessas coisas e não revelar totalmente essas coisas. É uma revelação progressiva, ela vai se revelando à medida também que a gente vai buscando, isso, né? Na medida dos acontecimentos. Tem um... desculpa a minha ignorância, porque eu não conheço todos os livros e Que eu sei isso? alguma coisa ou outra. Nem eu. Mas tem uma parte lá que diz, né? Conheceis e né? Alguma coisa assim, conheceis e continuar conhecendo, como é? Conhecereis e... É basicamente isso, né? Conhecer e prosseguir em conhecer, né? Conhecer, isso mesmo. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente vai entendendo também a vontade de Deus para nossa vida, né? E essa vontade decretiva de Deus, por exemplo... o judeu ele não sabia como é que seria o Messias, né? Hoje, por isso que tem muitos viés teológicos para discutir como é que vai ser, por exemplo, o Apocalipse. Né? Então a gente vê, por exemplo, o pessoal que é pré-milenista, é pós, é amilenista, porque embora o Senhor ele tenha comunicado em parte a sua vontade para o fim de todas as coisas, essa vontade decretiva de Deus, ela ainda não foi nos revelada totalmente. Então a gente usa a teologia para poder tentar entender como é que vai acontecer. Mas como que a gente vai saber mesmo de fato como é que o que vai acontecer é quando acontecer. É de forma retrospectiva, né? Então essa vontade decretiva de Deus, ele não comunica 100% a nós, ele não comunica como é que vai ocorrer, ele não comunica como é que vai acontecer. As coisas vão acontecendo e de forma retrospectiva a gente vai trazendo a memória. Foi isso que Cristo ele falou na Bíblia e é isso aqui que está acontecendo. Interessante, né? Tu acha não.
A paz, o sentir paz, ele é necessariamente a vontade de Deus, ou eu posso estar fazendo a vontade de Deus e mesmo assim não, tá vivendo um período de turbulência, de conflito? Eu acho que a tribulação ela faz parte da vida do cristão. E isso parece até ser meio complexo de se entender, mas a vontade do Senhor, e isso vem muito da vontade de Deus decretiva, é que o cristão ele passa por tribulação. Eu costumo dizer, por exemplo, que no Novo Testamento só existem 2 promessas para nós. Porque todas as promessas... Aliás, não existe 2 promessas. Deixa eu corrigir. Existem 2 promessas que são importantes para a gente como cristãos e fundamenta a nossa fé cristã, a nossa fé em Cristo. Porque todas as promessas de Deus que foram feitas no Velho Testamento, elas se cumpriram em Cristo e elas se cumprirão ainda no fim de todas as coisas. Mas existem 2 promessas no Novo Testamento que sustentam a nossa fé como um cristão. Qual é ela? A primeira foi Cristo que fez. Ele diz assim, ó, no mundo é garantido, vocês vão passar por tribulação. Então essa é a primeira promessa que o Senhor ele faz para nós. Vocês vão sofrer, cara. Vocês vão passar BO, vocês vão passar perrengue. No mundo vocês vão passar aflição. Aí tem uma outra promessa. Tá lá na visão de Apocalipse de João. João ele vai dizer assim, que viu homens de todas as tribos, de todos os povos, línguas e nações, e viu no meio desse povo um homem, saber Cristo. E João ele disse assim, ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então a promessa para a felicidade não é nesse mundo. A promessa para a felicidade é depois desse mundo, é nessa era vindoura, é quando Cristo ele voltar. Então a nossa fé é fundamentada nisso. Qual que é a vontade de Deus? É que eu tenha paz, sossego e tranquilidade? Talvez não. Embora a gente tenha, obviamente, momentos de paz e de tranquilidade, porque é graça do Senhor, né? O que a gente recebe na terra de paz e tranquilidade é graça, né? É um favor imerecido. Mas o que Cristo ele nos comunica é tribulação nesse mundo, né? E quando a gente tá fazendo algo o que aos nossos olhos é bom, mas para Deus pode não ser. Como é que a gente consegue identificar isso? Como discernir isso? Vontade preceptiva de Deus. Bíblia. Como é que eu sei o que eu estou fazendo é bom? Sabendo qual que é a vontade preceptiva de Deus. Deus ele nos comunica, né, qual que é a vontade. Por exemplo, a gente sabe que Deus não quer que a gente mate, que a gente assassine. A gente sabe que Deus ele não quer que a gente adultere. Então a gente consegue saber, e isso ainda se torna muito mais necessário para a gente, porque aquilo que eu falei, né, lá atrás, a nossa natureza é pecaminosa. Então tem um teólogo bastante conhecido que ele vai dizer assim, né, Calvino, ele vai dizer assim, tudo que eu tenho de bom em mim é Deus. Tudo que eu tenho de mal em mim sou eu mesmo. Sim. Paulo ele vai dizer, né, o bem que eu quero fazer, ou seja, Paulo está dizendo, o bem que eu quero fazer o bem, cara. Mas eu acabo fazendo o mal. E o mal que eu não quero fazer, eu não faço. Esse eu acabo fazendo. Eu acabo fazendo, aliás. Então, a única forma de a gente poder alinhar essa natureza nossa pecaminosa, que é má, é sabendo qual que é a vontade preceptiva. Então, eu não faço o que é mal, porque eu sei o que é mal. E eu sei o que é mal porque está escrito. Na escola, a gente aprende que tem uma linha de pensamento que o homem nasce como uma folha em branco e aí ele vai se corrompendo, né? Mas aí você acredita que o homem, por natureza, ele é mau, né? Não é bem o que eu acredito, é o que a Bíblia ela comunica, né? A Bíblia ela diz que todos, sem exceção, pecaram e estão afastados da glória de Deus. Isso inclui velho, novo, jovem, criança, recém-nascido, nasceu, está afastado da glória de Deus. Se não for o sangue de Cristo que nos redime, né? E a gente está naquele processo que Paulo ele vai dizer de ser chamado por Deus, de ser santificado por Deus e ser justificado por Deus. Se não for isso, a gente está afastado da glória de Deus. Inclusive, Paulo ele vai dizer, por exemplo, em Romanos, em outras cartas dele, por exemplo, que sobre a cabeça do homem, sobre o homem, existe uma ira de Deus por causa do pecado. E a única coisa que pode afastar essa ira de Deus da nossa vida não é outra coisa senão o Cristo, né? O pastor Paulo Júnior, por exemplo, ele vai dar um exemplo bastante prático
para o entendimento quando ele vai falar sobre o sofrimento de Cristo e sobre essa justificação. Ele vai dizer assim: imagina o mundo, o planeta Terra. Imagina o planeta Terra e um meteoro 1000 vezes maior do que esse planeta vindo em direção a essa Terra. O que você acha que vai acontecer com essa Terra? Essa Terra ela vai ser destruída. Esse meteoro gigante é a representação da ira de Deus. Por causa do pecado do homem, a ira de Deus iria destruir tudo. Porque é incompatível, cara, o pecado com Deus. Deus ele não suporta o pecado. Então, esse meteoro gigante seria a ira de Deus. E somente uma coisa maior do que esse meteoro poderia salvar esse mundo da destruição dele. E essa coisa maior é uma pessoa, foi Cristo. Então Cristo se colocou na frente do mundo e recebeu o impacto da ira de Deus na cruz do Calvário. Então o homem carrega essa ira quando ele não corresponde ao sofrimento da cruz. Eu costumo dizer isso, é até um pouco polêmico, né? A cruz de Cristo não salva ninguém. O que salva é a resposta que a gente dá a essa cruz. Então, se a cruz de Cristo salvasse todo mundo estava salvo, ele não morreu. Mas o que é que salva? Não é o sofrimento de Cristo na cruz. É a resposta que eu entendo aquilo que Cristo ele fez por mim. Eu dou a resposta a esse sofrimento de Cristo na cruz. Quando eu faço isso, eu sou justificado. Então o sangue, ele me lava. Eu sou lavado por esse sangue e essa ira de Deus sobre a minha vida, ela é afastada. Então é mais ou menos isso. Cara, mas a Bíblia ela fala sobre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Sim. É Romanos, né? Romanos 12. Creio que sim. Então, aí a gente termina trazendo, acho que devido a algumas pregações, ministrações muito humanistas, né? Para o humano. Sim. E aí a gente termina, pô, Deus tem uma vontade perfeita para mim. E aí a gente termina buscando essa vontade aqui nessa vida. Mas aí você me fala agora que a gente não é para essa vida. Não e é. Aí, não... Pô, Deus, eu queria agora. Por exemplo, quando está escrito lá que é um versículo bastante conhecido pela gente, né? Que diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem, né? E a gente vai entender, por exemplo, quando a gente vai ler esse versículo, que isso tem relação com bênçãos materiais e com coisas que acontecem aqui nessa vida. E se a gente for ler o contexto desse texto, a gente vai entender que não. Que esse nem olhos viram e nem ouvidos ouviram jamais chegou ao coração do homem, essas coisas grandiosas que Deus irá nos revelar, tem a ver com a eternidade, não com aquilo que está aqui nesse mundo. Então hoje nós caminhamos por uma vida, essa vida, né, que a gente vê na escola, desse papel em branco que a gente vai escrevendo, essa vida, nós caminhamos essa vida gastando ela por amor a Cristo, sabendo que a nossa recompensa não será nesse mundo. Por quê? Se o mundo que odiou a Cristo me recompensar, eu que hoje amo a Cristo, não parece ser algo contraditório? O mundo que odiou a Cristo me ama, o mundo que odiou a Cristo me recompensa. Você não tá parecendo com Cristo, né? Então, muito provavelmente eu esteja mais parecido com o mundo do que com Cristo, né? Então, a gente vê, por exemplo, como por exemplo, os próprios apóstolos, por amor a Cristo, eles morreram. João Batista, por amor a Cristo, eles morreram. Os homens, muitos irmãos reformadores, por amor a Cristo, morreram, cara. Então, como é que o mundo odeia a mensagem do Evangelho, odeia Cristo e vai me amar? E vai me promover? E vai me beneficiar de alguma forma? Eu penso que não. Eu penso que a nossa alegria ela é para uma era vindoura. Então, nós caminhamos sabendo que a nossa recompensa é numa outra era. O próprio Cristo ele vai dizer assim, ó, cara, não ajunteis tesouros nessa terra. Não ajunteis dinheiro, profissão, títulos, diplomas nessa terra onde a traça come, onde o bicho come, corrói, cara. Cristo ele vai dizer assim, acumulem tesouros nos céus. Ou seja, caminhem nessa realidade hoje de vocês
produzindo e pensando na eternidade, não nesse tempo. E isso pra mim faz muito mais sentido, porque se a vida ela se resumisse a isso, bastava quem acumulasse muito dinheiro não morria, pô. Não morria. E bastava isso pra vida fazer É. sentido e a gente mais vê aí que não é assim, né? Sim. Tanta gente que consegue todas essas coisas muito cedo e Sim. acabam sendo infelizes, com depressão, acaba se matando. E não tem nem a ver apenas com o dinheiro, né? Por exemplo, o dinheiro ele não é um pecado, muito bom. né? Aliás, eu tô precisando também. Mas, por exemplo, quando a gente pega o exemplo do jovem rico, quando ele aproxima de Cristo e ele diz assim, cara, ô mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Então esse cara ele chega pensando em quê? Na eternidade. Ele tinha dinheiro, ele tinha tudo. Só que parece que por mais que ele tivesse muita coisa material, faltava alguma coisa para ele. Ele ainda não tinha a certeza da salvação, da eternidade. É o mesmo pensamento de Lutero. Lutero odiava Deus. Ele não amava a Deus antes da sua conversão. Ele odiava Deus porque ele pensava, eu faço tudo por Deus, mas ele continua sendo um Deus irado que me castiga, que leva as pessoas. Então, Lutero ele tinha uma relação com Deus de ódio e não de amor, por causa disso, por pensar em Deus como uma figura que era uma figura que castigava. Até ele ler lá, né, o justo viverá pela fé, e ele entendeu que não era aquilo que ele fazia que salvava ele, mas aquilo que já foi feito por meio de Cristo Jesus. Então o jovem rico ele chega até Cristo com esse mesmo dilema. Rapaz, eu tenho um carro, eu tenho casa, eu consegui tudo, eu tenho mulher, eu tenho tudo, cara. Mas falta alguma coisa. E parece que esse homem, Jesus, ele tem a resposta para aquilo que está faltando. Então ele pergunta, ô bom mestre, o que eu faço para conseguir a vida eterna? Aí Cristo ele vai dizer assim para ele, você precisa obedecer os meus mandamentos. Aí ele se alegra. A priori se alegra, né? Ah, cara, isso é massa, é top. Eu sou um homem obediente, eu faço isso desde a minha infância. Percebe que é uma construção? Ele vem desde lá de trás, desde lá de trás eu estou tentando encontrar a minha salvação. Mas parece que não é suficiente, isso aí eu já faço desde lá. Então Cristo ele confronta ele, batendo no Deus que ele tinha, dizendo assim, então venda tudo que você tem e depois me siga. O que Cristo ele fala quando ele diz assim, o que ele está querendo dizer com venda tudo que você tem e me siga, não era o dinheiro que Deus ele queria do jovem rico. Era que ele destruísse, matasse e rejeitasse o Deus que habitava dentro dele. Né? E às vezes esse Deus nosso, esse Deus, nos dias de hoje, contemporâneo, pode ser que não seja o dinheiro, mas pode ser que seja a promessa. Pode ser que seja as bênçãos que a gente quer, pode ser que seja as coisas boas que a gente quer, que a gente preza, que não é pecado a gente querer, mas é pecado a gente idolatrar. Eu vivo por uma promessa, eu vivo buscando uma promessa, eu vivo buscando uma palavra, eu vivo buscando alguma coisa, eu vivo buscando, entendeu? Onde na verdade o que Cristo ele quer de nós é só uma coisa: me siga. Vire as costas para tudo aquilo que é desse mundo, o que o mundo pode te proporcionar, o que a vida pode te proporcionar aqui nesse mundo material, e só me siga. Você não precisa fazer mais nada. Você só precisa me seguir. Então, Doideira isso daí, velho. Porque o muito forte. O cara tem um choque que é fogo, pô. Você tem planos e tal. E aí... Que não é pecado, né? Só para deixar claro, né? Eu não tô fazendo apologia a não ter planos. Claro. Mas, por exemplo, você tem planos e sonhos, e aí você acha que Deus prometeu e tal. Mas aí, velho, nada é pra quem, né? Doideira, velho. Eu penso que toda promessa que Deus ele faz... eu vou falar uma coisa aqui que é sério também, mas assim, eu penso, é um pensamento meu, eu posso estar errado. Qualquer teólogo que esteja me ouvindo agora, qualquer pastor que acha que eu estou errado, pode me corrigir, não tem nenhum problema com isso, sou bem flexível. Mas eu penso que toda promessa que Cristo ele faz pra gente, hoje, ele não promete para benefício próprio nosso. Ele promete para benefício dele. A Bíblia diz que tudo é dele, por ele, para ele, e nada pra gente. Fica nada pra gente. Então, tudo aquilo que Deus ele promete, ele não promete para mim. Ele promete para ele. Exemplo prático disso que eu estou falando aqui.
Deus me prometeu um carro. O que é que você vai fazer com o carro para ele? Deus me prometeu eu ser um artista famoso. O que é que você vai fazer com essa fama? Deus me prometeu eu ter uma casa. O que é que você vai fazer com isso? Eu vou ser mais profundo. Deus me prometeu a cura de uma enfermidade. O que é que você vai fazer se for curado? Se você tiver um carro, se você tiver uma casa, se você tiver a sua cura e tudo isso não voltar para ele, não vale de nada para ele. Você já recebeu o seu galardão. E o nosso galardão, ele não deve ser daqui. Repito, nosso galardão deve ser para a eternidade. Então, assim, para Deus, hoje, a gente se preocupa tanto hoje com promessas e com palavras, onde, na verdade, a maior promessa e a maior palavra que Deus ele poderia nos dar, ele nos deu. Então, tem um teólogo que ele vai dizer assim, que a gente vive a nossa vida, gastando a nossa vida, nos preocupando com aquilo que o Senhor vai nos dizer sobre o futuro. E esquecemos muito daquilo que ele já disse lá no passado. Então a gente se preocupa muito. Cara, eu já vivi isso na minha vida. Eu já vivi muito isso na minha vida. De ir para a igreja e querer uma palavra do Senhor, e querer uma promessa do Senhor, e querer que o Senhor me falasse alguma coisa. E se Deus ele encarnasse novamente na minha frente ali, talvez ele me diria o seguinte: cara, você esqueceu de tudo aquilo que eu te falei lá, que está escrito já, da minha vontade preceptiva? Você já esqueceu que é isso aqui, que eu quero de você? Entendeu? Qual que é o dilema de hoje? A gente vê muito isso também. E eu acho isso engraçado, a propósito. A gente carrega um nível de preocupância tão grande sobre a vontade de Deus, que a gente chega a dizer assim, às vezes, por exemplo, o Senhor quer que eu use uma camisa branca ou uma camisa preta? Não sei se você já viu isso, mas assim, eu já vi isso, cara. Já vi isso. Na realidade, de muita gente, inclusive dentro da minha igreja, eu já vi isso. Então, assim, o Senhor quer que eu tome coca ou quat? O Senhor quer que eu namore com fulano ou namore com beltrano? Né? E se Deus ele pudesse nos falar alguma coisa, ele nos diria assim, cara, eu não tô preocupado se você vai tomar coca ou se você vai tomar quat, velho. Se vira, faz teu nome, ele diria pra gente. Por que isso, cara? Porque a única coisa que a gente precisa saber sobre a vontade de Deus, a vontade preceptiva já está escrita, a vontade decretiva ele não comunica a gente. E ele não comunica porque ele não está a fim de comunicar. Vou explicar isso daqui a pouco, mas voltando para isso aqui que eu estou dizendo. A vontade preceptiva de Deus já foi comunicado. Então, tudo que você faz, a única coisa que você precisa saber é: a minha decisão ferirá a Bíblia, ferirá aquilo que está escrito. Tomar coca ou tomar quat vai ferir aquilo que está escrito? Não vai. Então, escolha, filho. Escolher fulano aqui ou fulano ali vai ferir aquilo que está escrito? Avalia o moço, cara. Coloca a Bíblia na cara dele, coloca os dois na frente, o cara e a Bíblia, e avalia. Coloca a moça na frente da Bíblia e avalia se condiz a atitude do cidadão ou da moça com aquilo que está escrito e faz a tua escolha. Então Deus ele não está preocupado de te comunicar o que ele quer para você. Eu quero que você tome coca, como se de alguma forma existisse um tipo de decisão que, se a gente tomasse errado, a gente ia sofrer as consequências dessa decisão, onde, na verdade, repito, a vontade preceptiva já foi comunicada. Se a tua decisão não vai ferir aquilo que está escrito, você tem liberdade para escolher. Falando sobre a vontade decretiva de Deus, que Deus ele não comunica, a nós não comunica porque ele não quer, porque ele é Deus. Vou trazer um exemplo aqui, claro, para finalizar essa fala minha. Getsemane. Jesus está orando na cruz. Jesus está orando no jardim do Getsemane. Ele ora ao Senhor, ele soa sangue, né? A intensidade de saber daquilo que viria algumas horas depois acontecer com ele. E ele ora o Pai. Ele diz: afasta de mim esse cálice. Possível, né? Se possível. Mas contudo seja feita a sua vontade, não a minha. E a gente lê essa oração de Jesus como se fosse um tipo de vontade preceptiva de Deus. Como se Deus ele pudesse voltar atrás e dizer assim: não, filho, eu pensei melhor. Eu acho que eu encontrei um jeito aqui durante esses 33 anos que você passou. Você não precisa morrer. Mas essa oração de Jesus fala da vontade decretiva de Deus e não da vontade preceptiva de Deus. Ou seja, ele precisava morrer. Ele teria que morrer. Por quê? Porque a vontade decretiva de Deus, aquilo que Deus ele decreta, ele não volta atrás. Está escrito lá em Hebreus.
O Cordeiro foi morto desde a fundação dos tempos. Não haveria possibilidade de Cristo não morrer. Ele deveria morrer. Ele teria que morrer. E ele morreria. Sobre essa parada aí de vontade Decretiva de Deus. Tem uma parte na Bíblia que fala sobre que a glória de Deus é em esconder as coisas e a minha glória é buscá-la, né? Tem uma parada assim. Tem um texto melhor que diz assim, que as coisas reveladas pertencem a nós. Ou seja, a vontade preceptiva. Mas as coisas que não são reveladas pertencem a Deus. Aqui, eu acho que eu ouvi uma música que falava sobre isso, mas é baseada nesse texto. Nesse texto. As coisas que não são reveladas pertencem a Deus e não pertencem a nós. Então, por exemplo, se tratando da vontade decretiva de Deus, eu sinto em frustrar muitas pessoas, mas em muitas ocasiões que a gente ora assim ao Senhor, Senhor, será? Vou trazendo mais esse exemplo novamente, nesse Senhor. Vou dar um exemplo pessoal daqui a pouco. Eu tive um sonho faz tempo. Eu tive um sonho com uma marca. Uhum. E nessa marca eu vinha uma laranja e o nome Oli, que era do meu sobrenome, Oliveira. Sim. E aí eu disse, meu irmão, e eu vinha já pensando em investir em algo e tal. Eu disse, véi, Deus me deu esse sonho. É isso, é nessa linha aí de hortifruti e tal. Aí tava com as economiazinhas, gastei toda a minha economia investindo nesse hortifruti. E acabou que não deu certo, velho. Aí eu ficava, mas foi Deus que prometeu, foi Deus que me deu o sonho. Responsabilizou a Deus, né? Responsabilizou a Deus. Onde, na verdade, o que você fez não foi pecado, cara. Entendeu? Mas é isso que a gente tá falando aqui, ó. Às vezes a gente... Senhor, coloca o quat. E aí, quando a gente diz assim, por algum sentimento, por algum sentimento do coração, por exemplo, alguma sensação, a gente diz assim, eu acho que Deus, ele quer que eu tome coca. E aí, quando a gente toma a coca e dá errado, e a gente pega um câncer lá na frente, a gente vai dizer, mas foi o Senhor que me deu a sensação no coração de que era para tomar coca. E a gente esquece do quê? Da vontade preceptiva de Deus, daquilo que está escrito na palavra, que diz o quê? O coração do homem é enganoso, filho. Entendeu? Então, assim, não fere aquilo que está escrito, não fere a vontade preceptiva de Deus, você tem direito de escolher e muitas das vezes vai dar certo, muitas das vezes vai dar errado. E não significa que não era a vontade de Deus ou que era a vontade de Deus, né? Nesse sentido. Deus, eu acho que eu nem terminei a fala, né, falando da vontade decretiva de Deus, porque que Deus ele não comunica essa vontade a nós, né? Às vezes a gente acha, por exemplo, que a gente faz orações e diz assim, eu quando era menino, né? Sim. Quando era menino eu orava o Senhor. Eu era apaixonado por uma menina, pequeno, sei lá, tinha os meus 10 anos, e eu orava o Senhor e dizia assim, Senhor, me diga, Senhor, se eu vou casar com aquela menina ou não. Entendeu? Como se Deus, ele quisesse, embora fosse uma criança, né? Mas como se Deus, ele tivesse o interesse de me comunicar o fim das coisas. E Deus, ele não comunica o fim das coisas. O que Deus ele pode fazer com a gente? Para não frustrar totalmente a gente. O que Deus ele pode fazer pela gente é dar direcionamento. Direcionamento o Senhor dá. Mas comunicar o fim das coisas, Deus ele não comunica o fim das coisas pra gente. Você vai abrir um hortifruti e lá você vai ser um empresário, daqui a pouco você vai, não sei o quê, daqui a 5 anos você vai... Deus ele não faz isso. E eu vou finalizar essa fala sobre a vontade decretiva de Deus, dizendo porque Deus ele não faz isso. Está escrito. O desejo de Deus para mim e para você é que a gente viva por fé e não por vista. O Senhor não quer que eu viva pelo aquilo que Ele me falou que iria acontecer lá na frente. Eita, o Senhor me falou que daqui a 10 anos eu vou ser um grande empresário. Não. Ele nos dá o direcionamento, assim como Ele fez com Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Mas não revelou como seria o fim dessas coisas. E essa vontade decretiva de Deus, a gente sabe hoje, porque de forma retrospectiva, voltando, a gente entende que o pai de muitas nações não tinha a ver apenas com o povo de Israel, mas tinha a ver com o gentio também, sim. Tinha a ver com Cristo. Percebe que a gente teve que voltar para entender? Abraão não entendeu isso. Então, Deus, ele quer, o desejo de Deus é que a gente viva por fé
e não por vista. Primeiro sai da terra, filho. O direcionamento é saia da terra e viva. Senhor, não, talvez você morra e nem saiba aquilo que eu quero fazer com você, como ele fez com Abraão. E se dois caminhos são bons? Você identifica, pô, isso aqui eu gosto e sei fazer. Isso aqui eu também gosto e sei fazer. Mas... tipo, nada fere a palavra. Sim, nenhum dos dois fere a palavra. Aí, pra identificar, é por conta minha. Escolha sua, cara. Doideira, hein? É escolha. Responsabilidade da pega. Responsabilidade. Às vezes, repito, vai dar errado, cara. Às vezes vai dar certo. Mas é isso. O que Deus ele pode fazer com a gente? Ele fez isso muitas das vezes na Bíblia, né? Embora as duas coisas sejam boas, eu posso escolher uma das duas, então eu vou escolher o amendoim que está aqui na mesa. Quando eu estou indo escolher, o Senhor me direciona. Ele diz assim, não, vai pro copo. E isso Deus ele pode fazer. Ele não fez isso com Paulo. Paulo ia pregar um lugar e era bom, e era bíblico, né? Não é bíblico? O cara vai evangelizar, pô. Ele saiu, foi pregar em um lugar. Quando ele estava indo, Paulo ele diz, eu fui impedido pelo Espírito de ir. Né? Então ele não foi, embora fosse algo bom, bíblico, top, fazia parte do ministério. Ele foi chamado para ir, era uma parada vocacional, né? A vocação de Paulo era ministrar, era evangelizar. Mas foi impedido pelo Espírito de ir, não foi. Né? E aí ficou em um outro lugar, até que o Espírito liberou ele e levou ele para um outro canto. Então, o que Deus ele faz hoje com a gente é nos dar direcionamentos. Mas temos direitos de escolhas nesse contexto de qual que é a vontade. Fere a Bíblia, não fere. Então, escolha. É isso aí. No caso de relacionamento, o cara ou a mulher, tem muita gente aí que diz assim, tô esperando Deus mandar, né? Esperando Deus mandar o meu varão. Tem uma frase de um pastor, né, conhecido, inclusive, que ele diz assim, né? Deus ele não arruma mulher pra ninguém, porque na última vez que ele arrumou, deu problema. Então se vira. Aí, tipo, o cara vai, e aí o cara é cristão ou não é cristão, e aí ele, ou a mulher, né? Tem essa questão do julgo desigual, como é que tu... Bom, a questão do julgo desigual é uma outra questão um pouco complicada, né? Porque o julgo desigual significa que existem duas coisas que não são compatíveis, né? Às vezes a gente, por exemplo, como cristão, só um exemplo para a gente entender, né? Como cristão, a gente entende que o julgo desigual é o fato de eu ser um cristão e namorar com uma moça que não é cristã. Mas não é apenas isso. Por exemplo, o que é julgo desigual? Um presbiteriano casar com um assembleano. Vai dar BO ou não vai dar BO? Por quê? São duas crenças diferentes, ou não é? Um acredita numa coisa, um acredita no outro. Pode ser julgo desigual também. Mas em relação à avaliação, a avaliar relacionamento, se existe possibilidade de um relacionamento com fulano X ou fulano Y, cara, eu acho que a gente precisa ter maturidade... Eu tava conversando... Só conclua. Tá. A gente precisa ter maturidade para poder... investigar o cidadão ou a moça, né? Então, pô, cara, essa moça, ela não precisou saber que eu tô apaixonado por ela, por exemplo, para poder converter, para poder mudar de vida, para poder ser uma moça cristã que evangeliza. Não, ela já é quem é. Ela evangeliza, ela é uma pessoa de Deus, ela lê a Bíblia, ela está ali em constante disciplina espiritual com o Senhor, obedecendo os mandamentos do Senhor. Então, assim, é uma moça de Deus, não é isso? Diferente que, assim, não é que possa acontecer, mas é muito perigoso e a chance de dar errado é maior quando, por exemplo, a moça é toda errada. Você é um crente. Aí você, você decide relacionar-se com ela, de repente ela converte e vira uma moça top, né? Ou vice-versa, né? Eu acho que isso acontece mais com as mulheres confiam mais. Nesse ponto, né? Que eu ia chegar, as mulheres confiam mais. Então assim, pastor, quero namorar um cara, é um cara, sabe, trabalhador, mas é um cristão, obedece ao Senhor, cumpre essa vontade preceptiva do Senhor, ele sabe qual é a vontade preceptiva, ele obedece ao Senhor. Não, mas ele tá vindo para a igreja, a chance de dar muito errado é óbvio, né? Eu tava conversando com uma amiga e a gente tava
tava falando, parece que é um estereótipo da mulher cristã, da mulher da igreja, que ela parece que tem a necessidade de arrumar Sim. um cara pra ela sofrer pelo cara, pô. É. Quando na verdade ela não precisa. Não precisa ser assim desde o início. Aí ela vai, arruma um cara lá fora, e aí quer mudar o cara porque parece que tem esse síndrome de salvador da pátria, de salvador, de super-herói. Onde, às vezes, nem Cristo conseguiu mudar o cara. Nem Cristo conseguiu mudar o cara, mas a pessoa acha que, de alguma forma, ela vai convencer o cara de ser um cristão. Né, de ser um cristão, e quando eu falo cristão, não é de ser crente evangélico, gospel, ir para a igreja todo domingo, não é isso. Eu tô falando de ser cristão, Não. de ser um homem de Deus mesmo. Nem Cristo convenceu o cara até então, entendeu? Não significa que pode acontecer, mas quem que vai pagar para ver? Porque casamento é até que a vida nos separe. Aí a gente entra naquela questão novamente, né? Aí a moça vai, eu tive uma sensação no espírito, um sentimento, o Senhor disse, não vai que eu vou mudar ele. Aí vai e casa, dá tudo errado, vira um casamento, uma porcaria de casamento, e ela volta pro Senhor e vai dizer, foi você que me deu esse cara. Foi você que fez eu escolher esse cara. Sendo que tem a Bíblia, tem a lei, tem os profetas, tem a vontade preceptiva de Deus, que você pode colocar de frente do cara, comparar o cara e você não fez. Você preferiu ficar com sentimento, com amor, com a paixão, e aí deu ruim e culpou Deus. É isso aí. É fogo, porque parece que, olhando por esse ponto, a gente parece que volta pra época onde os casamentos eles não eram formados pelo sentimento. Sim. Às vezes, de repente, você nem conhecia, né? A pessoa nem conhecia Sim. com quem ia se casar. E aí termina que esse sentimento ele pode se desenvolver. Sim. Mas a gente costuma tomar o caminho contrário. A gente primeiro quer sentir para depois tomar a decisão de casar ou de, sei lá, constituir família. Quando o caminho contrário também pode dar certo. Você Sim. ainda não sente. Você ainda não sente. Mas aí você percebe que a pessoa é uma pessoa que condiz com, com os pontos que você quer, que você valida. E aí você vai convivendo com a pessoa e esse sentimento ele vai passando a existir, né? A gente tende muito a trazer para dentro da nossa fé cristã o tipo de pensamento sobre relacionamento, né? Sobre amor, sobre paixão do mundo, que não é cristão. Sim, velho. Então hoje a gente acha, por exemplo, que cara, se a gente for abrir aqui a Bíblia e a gente for tentar descobrir muita coisa colocando em xeque, assim, o que é bíblico e o que não é bíblico se tratando de relacionamento. Por exemplo, namoro não é bíblico. Você já viu alguém namorando na Bíblia? Você não vê ninguém namorando na Bíblia. Então você vê homens maduros que decidem casar, se cuidar de uma mulher, e essa decisão é para a vida toda, pô. Foi assim com Rebeca, foi assim com Isaac, foi ou não foi? Vai lá buscar a moça para ele casar. Ele não namorou, ele não ficou 1 ano, 2 anos, 3 meses, 10 anos se relacionando, namorando com uma pessoa para poder descobrir Se ama se mesmo. ama mesmo, se é para casar ou se não é para casar. Ou seja, o que é o namoro? Eu gosto muito da fala de um pastor que ele vai dizer sobre o namoro. Ele vai dizer que o namoro, cara, ele é o cara que quer viver os benefícios do casamento sem a responsabilidade do casamento. Tá? Então, no casamento você beija, você abraça, você pega, você roda, você faz o que quiser, né? Baseado, obviamente, você fugir daquilo que é bíblico, né? Aí você vai, pega a moça, faz tudo isso que você pode fazer no casamento, depois de 10 anos você olha para ela e você diz, eu descobri que eu não te amo. Ou seja, você viveu os benefícios do casamento sem a responsabilidade do casamento, tá? Então, namoro nem na Bíblia existe. Isso é até tenso de dizer, né? Eu descobri depois de velho, porque eu namorei, né? Eu namorei. Mas depois de velho. Outra coisa que a gente descobre com relacionamento, se a gente for lá para as escrituras, não existe paixão e esse amor que a gente imagina, que tem filme, que tem, não. Casamento é uma decisão, pô. Casamento é uma decisão. Então, assim, ó, vai ter vezes, eu casei com a minha esposa, eu era magrinho, hoje eu tô ficando com a barriga grande. Essa mulher me ama, pô. Entendeu? Então, assim, você vai ficando velho, você vai ficando feio,
você vai mudando, né? Suas características físicas vão mudando, você vai descobrindo coisas que não são compatíveis com aquilo que você pensa com a outra pessoa, mas o amor do casamento não se sustenta por essas coisas, se sustenta pela decisão. Eu estou com ela, hoje eu sou casado há 12 anos, né? Tenho 3 filhos com ela. Daqui a pouco a gente vai estar já nos 70, Deus quiser, 80 anos de casamento. Mas todos os dias é uma decisão. Tu tem 3 filhos, né? 3 filhos. É uma decisão estar com a pessoa, né? Então esse amor... eu descobri que eu não te amo mais. E quem disse que casamento precisa de amor? Precisa de decisão. Olha o que a vontade preceptiva de Deus sobre o casamento ela vai falar. Só uma adendo. Sabe uma parada que eu descobri? Que, inclusive, é um pastor chamado Diego Meirinho, alguma coisa assim. Assim, tem aqueles grupozinhos que fica mandando devocional direto no Instagram. Sim. Uma vez eu vi um vídeo dele falando sobre como controlar a ansiedade e tal. E ele fala sobre como controlar pensamentos. Sim. Porque a gente costuma acreditar que a gente não controla o pensamento. E realmente ele fala sobre isso, mas ele fala sobre fazer uma atitude positiva. Por exemplo, você tá com um pensamento depressivo. E aí, se você se entrega a esse pensamento, você sabe que você tá para baixo, e aí você, vou ficar aqui deitadinho, não sei o que e tal. Realmente você vai ficar para baixo. Piorar. E aí se você toma uma atitude positiva, sabendo desse pensamento, você, tô mal aqui, mas eu vou me levantar, vou fazer uma caminhada, vou tal. A sua atitude, a frase que ele diz é: a nossa atitude, não lembro, velho, ela condiciona o nosso sentimento, algo do tipo. Sim. E aí, eu descobri que o amor, por exemplo, quando você fala assim, minha esposa só faz raiva, eu não amo mais e tal. E aí você pega mesmo ela fazendo raiva, você vai ali e faz o cafezinho da manhã dela. Aí você vai ali e dá uma ajeitada na casa. Você percebe que fazendo essas coisas, você volta, o sentimento volta. Porque, mais uma vez, entra no que você está falando aí. De não ser um sentimento, de ser uma decisão. E quando você faz por mais que você não esteja amando naquele momento, mas você está tendo uma atitude de amor. Sim. Que é de cuidar. E aí esse sentimento volta. Então, eu acho que Sim. acrescenta aí na sua fala, né? Quando a gente vai ver sobre casamento na Bíblia, por exemplo, quando o Paulo ele vai nos orientar, né, sobre o casamento, sobre o homem, por exemplo, ele vai dizer, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo ele amou a igreja como, cara? Dando a vida. Ferrada, a igreja estava ferrada. A igreja estava acabada, a igreja estava... Enfim, tem gente ruim na igreja, pô. Entendeu? E Cristo amou. Então, assim, às vezes o casamento não vai ser um mar de flores, não, cara. Mas a instrução que Paulo ele diz pro homem é: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, ela com defeitos, ela com falhas, ela chata, ela briguenta. Ame essa esposa dessa forma. E ele vai dar também a instrução para a mulher. Ele vai dizer: submeta-se ao marido como se fosse a Cristo. E aqui eu não quero nem entrar na questão da submissão, né? A gente sabe que submissão vem de já vem de uma missão, ou seja, o homem ele tem uma missão, a submissão da mulher vem da caminhar junto com a missão que o homem ele já tem, né? Não é a questão da homem obedeça, não é essa a questão. Mas o que eu entro aqui na questão é que Paulo ele vai dizer que o dever da mulher é se submeter ao marido como se fosse a Cristo. Como é que uma mulher se submeteria a Cristo? Se o esposo dela fosse Cristo, como é que ela se comportaria com ele? Então, duas coisas importantes, né? O marido ama a mulher como Cristo amou a igreja. A mulher se submete ao marido como se fosse a Cristo, tá? Então, isso também faz parte da vontade preceptiva de Deus, né? Tá comunicado. Como é que eu quero que vocês vivam um casamento? Eu quero que vocês vivam um casamento assim. O marido sofre pela esposa como Cristo sofreu pela igreja. A esposa se submete ao marido como se fosse Cristo. É isso que Deus ele quer pro casamento. Não tem amor. Não tem nenhum ponto de amor aí, de paixão, né?
É Tu isso. tocou num ponto que eu já tinha visto em algum lugar. Acho que é uma dessas páginas que eu sigo, falando sobre o conceito de amor que a gente vê no mundo ser diferente, né? Sim. Dessa parada aí de paixão. É, véi, tá muito massa. Eu realmente gostei de conversar com você. Inclusive, quero trazer você mais vezes aqui. De repente, a gente fazer uma série sobre. Eu vi que você tava falando no seu Instagram. Eu vi que tinha lá um post sobre a história da igreja, desde a igreja primitiva até os dias de hoje. Inclusive, a gente pode trazer pra cá também isso aí, Sim. fazer uma série, de repente, ficar aqui 3, 4 horas falando isso aí. Legal, cara. A história da igreja a gente está fazendo lá no núcleo de ensino da nossa igreja, que eu coordeno, né? Juntamente com o pastor Diego lá. E é um núcleo de ensino que a gente abriu, né? Então a gente começou desde o início do ano falando sobre fundamentos da fé. E agora a gente tá finalizando já, né, a história da igreja. E é muito bom, cara, muito top, mesmo apesar de ser extenso, é um tema Sim. bastante extenso, né? Mas é algo, conta com a gente aí, se precisar, pra gente poder fazer sim. Deixa uma mensagem aí pra quem tá assistindo, pra quem vai assistir esse episódio. Olha aqui pra essa câmera e tu deixa uma mensagem aí sobre o tema, né? Como a pessoa que tá em dúvida, se tá andando na vontade de Deus, se não tá. Bom, só aqui antes agradecendo, né, pelo convite. Amei também conhecer vocês e que essa amizade se estenda, né, Amém. para a glória de Deus. Para você que está em dúvida sobre a vontade de Deus, é simples, lê a Bíblia. Então, tudo que você precisa saber sobre a vontade preceptiva de Deus, ele já comunicou nas Escrituras, né? Então, leia a Bíblia para saber qual que é a vontade de Deus, estude teologia, estude a palavra de Deus de forma sistemática, você vai descobrir qual que é a vontade do Senhor. Não se baseie em sentimentos e emoções para tomar decisões, né? Principalmente, obviamente, decisões que são importantes, porque o coração do homem ele é enganoso. Tá? Mas procure mergulhar nas escrituras e saber qual é a vontade preceptiva de Deus. Quanto à vontade decretiva de Deus, não se preocupe, porque isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver com Deus. Se Deus ele não escolheu revelar a sua vontade decretiva para a gente, tá tudo bem para a gente só confia e a gente faz igual Abraão. Só sai da terra. O final, talvez você morra e não saiba. Né? Mas, repetindo, para não ficar muito redundante, mas resumindo tudo isso aqui que eu falei, ame a palavra do Senhor, tá? Ela vai te ajudar a amar ainda mais a Jesus, ela vai te ajudar muito mais a não cair em vãs doutrinas e ela vai te ajudar a tomar decisões certas na sua vida, tá certo? Obrigado. Isso aí. Galera, a gente tá encerrando mais um episódio. Eu quero agradecer mais uma vez aos apoiadores desse episódio aqui. É o Pastor Douglas, o Pastor Tyron, a Natan da Sandubaria, a Costurazio, a Juliana Meligoni e ao Kevin Tenório. Pessoal, eu estive aqui com o Pastor Wab, né? E ao Vital da Barbearia. Meu irmão, conhece a Barbearia Vital? Conheço, inclusive meu filho corta o cabelo lá. Caramba, velho. Eu só não faço a Cara, barba, é bom. eu só não faço a barba lá porque eu tenho medo de diminuir a barba. Minha barba é feia, mas é sagrada. Meu irmão, prazerzão, velho. Satisfação, cara. Tamo junto. É isso aí. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto.